Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje na nossa aula de ciências a gente vai continuar falando sobre as forças da natureza, que é o tema do nosso capítulo 10 do livro 2 de ciências do SAS. Eu peço que vocês peguem o livro de vocês e abram aqui na página 90, porque a gente vem falando sobre as forças da natureza e os cataclismos, que são as mudanças bruscas da paisagem que acabam afetando as populações que vivem naquele ambiente. A gente viu que essas mudanças elas podem ser causadas naturalmente, por exemplo, um terremoto, ou elas podem ter influência do homem, uma influência direta ou uma influência indireta. Mas, gente, algumas alterações naturais ocorreram, por exemplo, cataclismos de outros tempos que a gente viu, né? As 5 grandes extinções que já ocorreram. E a gente sabe que as alterações naturais do ambiente estão intimamente ligadas com as grandes ondas migratórias. E não só na época onde há cataclismos, mas existem algumas espécies que migram naturalmente durante o seu ciclo de vida. Eu tenho certeza que você conhece alguma espécie que tem durante seu ciclo de vida uma fase migratória. A gente já conversou sobre algumas espécies, assim como, por exemplo, aves migratórias, né? Que dependendo do clima elas migram de um lugar para o outro. Então, gente, as migrações elas estão ligadas a uma espécie que tem a necessidade de sobreviver. O ambiente mudou e ela precisa sobreviver, então ela precisa buscar um ambiente que tenha condições dela sobreviver, uma mudança no seu habitat. Então, quando a gente fala de migração, a gente está falando de um movimento de um lugar para o outro, realizado por um conjunto de indivíduos daquela espécie. E por que eles estão mudando de um lugar para o outro? Eles podem mudar de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca de água, em busca de um bom lugar para se reproduzir ou por outros fatores diversos, né? Como, por exemplo, se ocorreu uma queimada onde eles estavam, né? Então, vamos conhecer algumas espécies que fazem migração normalmente durante seu ciclo de vida? Olha só, aqui na página 90 tem como exemplo as andorinhas do Ártico, que elas viajam todos os anos de um polo até o outro. Gente, elas viajam do Círculo Polar Ártico até a Antártica e depois elas retornam. Gente, são aí cerca de 20 mil quilômetros que elas viajam, tá bom? E elas viajam para regiões mais quentes em busca de alimento e de local para reprodução. A gente também tem os gnus na savana africana. A gente já falou que a savana africana tem a época da seca. Então eles vão fazer a migração em busca de locais que tenham a maior disponibilidade de água. E daí, se tem maior disponibilidade de água, obviamente naquele local também vai ter alimento fresco para eles. Então eles vão em busca da água. Aqui na página 91, a gente pode observar os caranguejos. Olha aqui, caranguejos vermelhos que deixam suas tocas lá na Austrália, no centro de uma floresta, e daí eles vão em direção ao litoral. E é lá no litoral que eles desovam no mar. Eles se reproduzem e desovam no mar. Então é por conta de reprodução que eles fazem então essa migração de cerca de 10 quilômetros para os caranguejos, é bastante, né? Gente, as baleias jubartes, elas migram no verão para as águas polares e lá elas vão encontrar bastante alimento, que é o crio que elas comem. E já para a reprodução, elas migram para áreas onde a água é mais quente, por exemplo, no hemisfério sul, tá bom? Então elas têm essa migração de água mais quentes, águas mais frias, dependendo da época, se é para se alimentar ou se para reproduzir. E também muitas espécies de insetos também têm migração durante a sua vida. Então aqui ó, a gente tem um exemplo dessa borboleta que chama borboleta monarca, que elas se reúnem para viajar do Canadá rumo ao sul, né? E daí elas hibernam todos os anos durante o inverno, pousam nas árvores e hibernam, gente. Então as migrações elas estão tanto, né,
relacionados a cataclismos quanto, né, a mudança no clima das regiões. E você já deve ter conhecido um filme, ou ouvido falar de um filme que relata uma migração do ponto de vista do próprio animal, que é o filme A Marcha dos Pinguins. Você já assistiu esse filme, A Marcha dos Pinguins? Ele narra os desafios do processo de migração do ponto de vista dos próprios pinguins, né? Ele vai contar tanto de uma forma informativa, tanto de uma forma engraçada. Se você não assistiu esse filme, recomendo que você assista para que você conheça um pouquinho mais sobre o processo de migração de uma espécie de ave, que é uma espécie de ave diferente das outras, não é mesmo? Gente, alguns outros cataclismos foram importantes, né, no passado. A gente sabe, né, a gente conhece, por exemplo, as eras do gelo. Quem nunca ouviu falar de era do gelo, né? As eras do gelo são conhecidas como períodos de glaciação. Elas são eventos naturais. E os eventos naturais de glaciação, eles vão levar à migração. Por quê? Porque há um resfriamento muito rápido da Terra e daí congela, né? A gente pode ver aqui, ó, na página 92, ó, que vai se formando uma grande geleira. Essa geleira vai avançando sobre a Terra e daí conforme ela avança, não são todas as espécies que elas têm a capacidade, elas estão adaptadas a sobreviver em ambientes muito frios. A gente já conversou sobre isso. Então, as espécies que estão nessa região onde a geleira está avançando, aquelas que podem, elas migram em busca de locais mais quentes. Lembrando que algumas espécies não têm como migrar, por exemplo, plantas, e essas espécies vão acabar sendo extintas, certo? E algumas espécies não conseguem migrar a tempo também, por exemplo, minhocas, às vezes a espécie da minhoca não consegue migrar, né? E ela vai acabar sendo extinta. Gente, considerando o último bilhão de anos do nosso planeta, os cientistas acreditam que ocorreu 6 eras glaciais, sendo que a gente está dentro da última, né, da sexta era glacial. Por quê? Porque a gente ainda tem parte do nosso globo congelado, né? 10% nos polos ainda está congelado, tá bom? Então, as eras glaciais, o gelo avança e depois o gelo recua. Então, a gente tem um período de resfriamento da Terra e depois um período de aquecimento da Terra. E por que a Terra resfria e depois a Terra aquece? Os cientistas não sabem muito bem ao certo o porquê disso, mas eles acreditam que esteja relacionado com a variação da intensidade dos raios solares que chegam até aqui. Vai mudando também a composição da atmosfera, a gente sabe que isso pode acontecer nessas mudanças, e daí então pode então influenciar tudo isso, né? A gente sabe que o homem está mudando a composição da atmosfera, não sabe? E que isso está colaborando para aquecer o nosso planeta? Pois bem, essa é uma das mudanças que tem acontecido aí. Gente, além de diminuir a temperatura média do planeta quando tem a época da glaciação, também vai diminuir o nível do mar, porque congela, né? Então diminui o nível do mar. E daí vai expandir os desertos, porque daí não tem mais tanta água assim para chover, então expande os desertos. E daí as espécies que não conseguem sobreviver são extintas, justificando aí a extinção de muitas espécies, tá bom? Gente, e como que foi a migração dos seres humanos? Será que seres humanos também migram? Sim, seres humanos também migram, né? Hoje a gente sabe que a população humana já ocupa todo o globo terrestre, mas nem sempre foi assim. Então, as migrações dos seres humanos, até que ocorreu a ocupação dos continentes, né, teve várias explicações, né? E como que os cientistas explicam isso? Da mesma forma que a gente viu como que a gente explica espécies que ocorreram lá no passado, através de evidências, de fósseis. Então, estudando os fósseis e as evidências do passado, os cientistas vão montando um quebra-cabeça, tentando entender aonde tinha, em quais continentes tinha seres humanos primeiro, onde tinha evidências mais antigas, e conforme foram surgindo evidências, por onde que esses seres humanos podem ter atravessado para chegar de um continente para o outro. E não tem só uma teoria, como a gente já conversou, porque ninguém estava lá
para saber ao certo, né? E a gente pode, através das evidências, montar mais de uma explicação, né? A gente não tem só uma evidência, a gente tem várias evidências e às vezes a gente, né, os cientistas encontraram uma evidência, formularam uma hipótese, encontraram outra evidência e daí parece que é diferente daquela primeira. Então, formularam uma segunda hipótese, né? Mas como ninguém estava lá para provar, não dá para a gente saber qual das duas, três, quatro hipóteses é verdadeira. Então, vamos conhecer quais são as hipóteses, quais são as teorias de como que os seres humanos ocuparam todos os continentes da Terra? Para isso, vire aqui na página 95, gente. Nós temos aqui, ó, 4 teorias de como que os seres humanos ocuparam todos os continentes. A primeira que a gente tem é a teoria que foi baseada num circo arqueológico que chama Sítio Arqueológico de Clovis, que fica lá no Novo México. Então é lá que encontraram essas evidências, tá bom? Que os primeiros seres humanos chegaram aqui na América do Norte por essa pequena passagem aqui que chama Estreito de Bering. Acredito que estava congelado e que daí então os seres humanos, né, que estavam aqui, ó, na África, se espalharam pela Europa, Ásia e conseguiram atravessar aqui numa época de glaciação, estava congelado, conseguiram atravessar a pé e ocuparam então a América do Norte e a América do Sul, tá bom? Então, pelo Estreito de Bering há cerca de 12 a 15 mil anos atrás. A segunda teoria que a gente tem é que os seres humanos chegaram aqui nas Américas pelo mar, né? E por que que, né, eles têm essa teoria? Porque foi num outro sítio arqueológico que eles encontraram algumas evidências que os seres humanos conseguiram atravessar aqui o Oceano Pacífico através da Oceania e dessas ilhas aqui, ó, do Pacífico, e eles conseguiram atravessar aqui o mar, chegando então aqui na América. E aí, qual será? Não sabemos. Mas não para por aí, gente. Tem uma outra teoria que fala que não foi só o de uma vez que eles chegaram, mas teve 3 ondas migratórias, né? Então, a primeira onda migratória foi pelo Estreito de Bering. Depois teve uma segunda onda migratória que foi pela costa do Ártico. E uma terceira onda migratória que se dirigiu rumo às montanhas rochosas. E nesse caso as evidências se fundamentam nas análises do DNA de tanto de fósseis, né, das evidências comparando com os seres humanos que nós temos hoje, tá bom? E por fim, a gente ainda tem uma quarta teoria que é de um pesquisador brasileiro, Walter Neves, que ele fala então que existem diversas ondas migratórias, gente, que não foi só uma, mas que tanto foi pelo Estreito de Bering e tanto pelo mar, tanto veio pela Ásia, como também veio aqui pela Oceania, né? Então ele junta todas essas teorias, né? Gente, temos evidências que nos indicam que todas essas teorias podem ser verdadeiras, né? Mas não temos como comprovar nenhuma delas. Mas é assim que é o estudo dos fósseis, ok? Gente, ficamos por aqui na aula de hoje e continuamos na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!